Olá, querido professor, olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem, onde quer que você esteja nesse momento. Eu sou o pastor Kleber de Amorim, falo com vocês diretamente dos estúdios da ADC-TV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo. E olha que nesses dias em que estamos gravando para você essas pré-aulas, o sul do mundo está muito frio, mas o Espírito de Deus, assim como aí onde você está nesse momento, ele tem nos aquecido com o desejo de aprendermos mais e mais da palavra de Deus. E é esse desejo que nos faz estarmos juntos com você em todas as semanas em nossas pré-aulas. Pedimos então que você que nos acompanha, você que sempre está conosco e se utiliza do nosso trabalho para edificação espiritual e para as suas aulas serem um pouco mais efetivas, que você então dê o seu like aí nesse vídeo, que você compartilhe esse vídeo nas suas redes de contato para que a gente alcance mais pessoas e nos tornemos um pouco mais relevantes aqui nessa plataforma. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão conosco sempre e que vão conosco iniciar o terceiro trimestre do ano de 2023 no estudo das lições bíblicas da CPAD para a classe dos adultos. E nesse terceiro trimestre que se inicia nessa pré-aula de hoje, nós vamos começar a estudar com o pastor Douglas Batista, que é líder da Assembleia de Deus lá no Distrito Federal, estudar o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo que é dominado pelo espírito da Babilônia. Então esta é a nossa lição, muito bem encadernada e com um conteúdo extraordinário. Já olhei muitos temas aqui de nossa lição e nós teremos muita coisa boa para dividir com vocês nesse trimestre. A lição de hoje, ela já está aí na tela. Como você pode ver, o título nos diz A Igreja diante do Espírito da Babilônia. A leitura bíblica para a lição do dia de hoje vai estar em Apocalipse, capítulo 17, dos versos 1 até o verso de número 6. E para iniciarmos, sem perda de tempo, porque temos muito assunto nessa nossa pré-aula de hoje, nós vamos para o texto de ouro. E o texto de ouro está em Apocalipse 17, versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E a verdade prática vai nos dizer que a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, que está presente neste cenário atual. Isto deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Esses termos nessa frase devem ser muito bem comentados por você, professor, ali na sua sala. Então, o espírito da Babilônia é a forma de pensar e agir da sociedade dominada pelo espírito do anticristo. Depois nós estaremos discorrendo sobre a Babilônia em si como um lugar geográfico, como uma cidade, como um império e depois como um sistema que abarca o mundo econômico, o mundo político e o mundo social. E aí você, nessa verdade prática, tem aqui quase que um esboço de uma grande pregação. E diz aqui que o combate a esse espírito deve ser feito por meio de um compromisso inegociável. E aí quando você vai lembrar de Babilônia, você pode lembrar também de Daniel, e aí esse pensamento vai estar completamente conectado com esse conviver em Babilônia sem ser de Babilônia. Daniel, ele não negociou os seus princípios porque ele tinha um compromisso com o Deus da sua fé. E outra coisa que o mundo moderno hoje combate, inclusive no intramuros, dentro da própria teologia liberal e por muitos pregadores da teologia liberal, é o combate à autoridade da palavra de Deus. Porque nesse mundo da comunicação em larga escala, as coisas elas repercutem muito rápido.
E aí então você está se manifestando aqui e a repercussão do que você está dizendo já está acontecendo. E aí então aqueles que se levantam contra o espírito de Babilônia, eles têm as suas falas repercutidas. E se você está pregando a palavra de Deus, a palavra de Deus vai diretamente contra o espírito do anticristo. E aí então a oposição, ela é praticamente a oposição, ela vem automaticamente ao passo que você se contrapõe ao espírito desta Babilônia que impera e domina o mundo. Então o revide do sistema é muito poderoso. Então, quando pregadores, quando profetas, quando pastores, quando líderes religiosos têm interesses espúrios na exploração do evangelho como um produto para a sua satisfação pessoal, a primeira coisa que eles vão fazer é o quê? Atacar a autoridade do evangelho que eles pregam e vão tentar construir um outro evangelho para se adequar ao pensamento do mundo. Então eles estarão dentro do mundo, pregando o evangelho e aceitos pelo sistema. Ou seja, eles estarão fazendo parte desse sistema, serão falsos profetas e o seu evangelho será um falso evangelho, mesmo que ele esteja adornado com a roupagem do evangelho verdadeiro. Fala-se de Jesus, prega-se contra o pecado, mas não especifica-se o pecado. E aí você vai falando com os dois cantos da boca e você vai agradando os dois lados deste cenário, ou deste contexto, ou desse tabuleiro. E aí então, quando nós estamos juntos com este sistema, nós não sofremos mais a oposição. Só que a única maneira de você querer viver como um cristão e não ser atacado por esse sistema é combater essa autoridade da palavra de Deus, relativizando os conceitos dessa palavra. Mas vamos continuar, temos a introdução e por conta do tempo a gente sempre passa por ela e chegamos no primeiro tópico da lição de hoje, Babilônia e os seus significados. E temos aqui como síntese desse tópico, o espírito da Babilônia representa uma cultura que é completamente contra Deus. Então esse completamente eu já falei para vocês, e se ele é completamente contra Deus, não há nada nele que sirva para a minha fé. Então eu saio do sistema porque ele é completamente contra Deus e eu não consigo ser 50% desse sistema e 50% para Deus. Muito menos tentar fazer uma espécie de união de naturezas, uma união hipostática e ser 100% secular e 100% sagrado. Também não dá. Você precisa, para ser 100% do sagrado, estar 100% fora desse sistema. E se você estiver fora desse sistema, então você automaticamente se torna um inimigo do sistema. Aqui não há relativismos da parte dos inimigos da nossa fé. Ou você é deles ou não é. Mas muitas vezes você percebe cristãos querendo ser um pouco daqui e um pouco de lá. O lado de lá não aceita relativismos. E o Deus da nossa fé também não aceita esse tipo de comportamento. Chegamos ao texto da nossa lição, primeiro subtópico do tópico 1, e aí nós vamos agora falar sobre a grande prostituta da visão do capítulo 17 de Apocalipse. Então a prostituta é a protagonista, nosso autor explora muito bem a questão etimológica da prostituta, prostituição, prostituir-se, e aí então ele nos apresenta os termos porné para prostituta, pornéu para prostituir-se e porneia para a própria prostituição. E no Antigo Testamento, a prostituição, muitas vezes, ela é diretamente associada à idolatria. Então, a idolatria é uma prostituição espiritual. Por quê? Porque você abandona o verdadeiro Deus para, então, relacionar-se com os deuses falsos. As muitas águas são as multidões de onde a prostituta ela atua,
e as multidões são seduzidas então pela idolatria, pelo paganismo e a oposição à fé cristã. E você percebe muito claramente hoje na nossa sociedade, nos círculos acadêmicos e no proceder, na moda, né, nos costumes, nos hábitos adquiridos, que a humanidade ela vem nessa ânsia de liberdade, nessa ânsia de libertar-se de todo o jugo e de todo o fardo de autoridade sobre si. Ela tem entrado num estágio de loucura e também de desumanização. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. Esse espírito nos falando de uma forma de pensar, né? de crenças, de valores, de princípios que vão formando uma cultura anticristã. Então, o espírito do anticristo é a fonte inspiradora de um sistema que já está aí operando engedradamente, atuando sobre todas as estruturas da nossa sociedade. Mas nisso, lá mais adiante na lição, esse conceito vai ficando mais claro diante de nós. E aí, o segundo subtópico, a mulher e a besta escarlata. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Ela se veste de púrpura e escarlate, que é símbolo de luxo e de muito poder. Ela também se adorna de ouro, pedras preciosas e pérolas. O sistema ele é extremamente sedutor e vaidoso. E ele é assim por quê? Porque ele é extremamente materialista e ele apela muito para o poder econômico. Quanto mais haveres, quanto mais riqueza, quanto mais luxo, né, isso é símbolo do poder alcançado por quem está dentro desse sistema. O cálice em sua mão diz respeito às abominações e às imundícias de sua prostituição. E é interessante que Israel é o cálice de Deus, que tonteia todas as nações, como diz lá Zacarias capítulo 14. Então, o cálice fala de uma bebida forte que entonteia, enebria e tira as pessoas da realidade. Então, ela tem nas suas mãos um cálice que vai, então, tonteando toda a humanidade ou contaminando e trazendo impurezas e imoralidades às sociedades que estão agora seduzidas por ela. Então, quando você vê falar desse cálice da ira, esse cálice, Israel como cálice, a prostituta como cálice, vai falando de algo que tem a capacidade de alterar a estabilidade das sociedades. Aí eu coloquei aqui, até não sem propósito, no próprio versículo, a cor púrpura, né? Então, e citando Daniel 5:29 para dar esse destaque de que a cor púrpura é a cor daqueles que estão envolvidos na realeza. Então mandou o Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem uma cadeia de ouro no pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Então essa cor aí do texto do versículo de Daniel 5:29 é a cor púrpura e ela sempre está associada a ouro, pedras preciosas e a poder. É o que os homens têm para apresentar, para se fazerem deuses diante daqueles que estão sendo subordinados a si. Então, ainda continuando aqui, a mulher é a besta escarlata. A fera na qual a mulher está montada é a besta que saiu do mar, ou o próprio anticristo. Ele profere blasfêmias em consciente repulsa ao senhorio de Cristo, o anticristo no caso. Suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam poderes do mundo e a sua força política. Então, agora nós temos o sistema político sendo dominada por essa fonte de prostituição, essa mulher montada na besta. Então, a união entre o cavaleiro, mulher, e a montaria, a besta, simboliza a nefasta força dos sistemas religioso, econômico e político do espírito da Babilônia. Então, aqui nós temos o tripé que governa o mundo, sistema de religiosidade. Por quê? Porque nós sabemos que não há sociedades ateias. Nunca houve na história do mundo uma sociedade que se formou a partir do ateísmo.
O ateísmo é sim uma escolha pessoal. E há círculos acadêmicos, há certas confrarias, há certos encontros de indivíduos que se declaram ateus, mas não há sociedades ateias. Então, a religião é uma força motriz de todas as sociedades. Então, o espírito que domina o mundo, ele se adona deste sentimento que é inerente a todo ser humano, a necessidade de encontrar-se com o seu Criador. A teleologia fala do fim útil das coisas. As coisas e os entes existem para encontrarem o seu final. E o final de todo homem é encontrar-se com Deus. O sumo bem que a gente tanto procura é encontrarmos-nos com o Deus Criador de nossas vidas. Aí, então, isso gera esse sentimento de religiosidade. E sem a revelação bíblica, toda a ânsia religiosa vai fazer do ser humano apenas um religioso natural, criando inclusive religiões naturais. Então, seja qual for a faceta religiosa ou a matiz religiosa, esse sentimento, ou dado pela revelação divina ou sem a revelação divina, é uma força poderosíssima que a besta, ela vai, a prostituta, melhor dizendo, vai tomar para si. Por quê? Porque tem esse viés de dominação sobre massas. Então, a religião, a economia tão necessária para o estabelecimento e a ordem das sociedades, e o sistema político que vai então fazer com que essa economia, ela, como o sangue no corpo, ela gire por dentro das nações, sociedades e reinos, são os poderes que dominam o mundo: a religião, a economia e a política, o governo da polis. Olha como o nosso adversário, ele é muito organizado e ele sabe aonde ele deve criar as suas prioridades. 3. O mistério da Grande Babilônia. Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado. Ela é um mistério. Mistério indica que o nome Babilônia não é meramente uma menção geográfica, mas ele tem ali um caráter simbólico. Babilônia é descrita como grande porque é poderosa e de vasto alcance. Você veja, quando você olha a situação do mundo na atualidade, com a comunicação em massa, como a moda ela toma conta e vai uniformizando o mundo. A forma de falar, o sentimento que move, as compulsões dos seres humanos vão fazendo que, inclusive, as diferenças geográficas, culturais, étnicas e etc., elas vão sendo dirimidas e um pensar global começa a tomar conta do mundo. Então, esse é o vasto alcance desse sistema religioso, político e econômico que vai tomando conta do mundo na atualidade. Então, esse nome Babilônia vai referir-se à mãe das prostituições e abominações da terra. E não há catolicismo, e não há protestantismo, ortodoxismo, islamismo, budismo, não há inclusive o comunismo que seja capaz de parar a marcha deste pensamento que está sendo formado para dominar todo o mundo. E o mundo, ele está sendo unido por conta da compulsão dessa sociedade que pulsa, querendo mais liberdade, querendo mais poder, querendo mais bens nesse mundo e uma vida eterna, uma vida perene. Eles querem viver, querem consumir, eles querem ser, eles querem prostituir-se, eles querem ser deuses. E a prostituta, então, vai dando aos homens aquilo que eles querem. Ela é a mentora de toda a rebelião contra Deus e a consequente depravação da sociedade. Babilônia é responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus, não só agora, mas por toda a história do cristianismo. Simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Então, tira Deus e luta contra esse Deus. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente anticristão. Aqui eu trago para vocês, e vocês podem dar um pausa na tela, a definição de Babilônia, né, e citações
da Babilônia, Citações Bíblicas da Babilônia, né? E eu tirei isso da pequena enciclopédia bíblica de Orlando Boyer, na edição de 1987, ainda editada pelo Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, o IBAT. Então você pode dar aqui pause na tela, e você pode na descrição desse vídeo tirar aqui o nosso PowerPoint para usar na sua igreja, e aqui vai estar toda a definição de Babilônia, a grandeza e a suntuosidade dela. Então, esta Babilônia bíblica e geográfica, ela é, então, um protótipo, né? Ela fala do quão poderoso será esse reino do anticristo sobre a face da terra. E aí chegamos no segundo tópico da nossa lição, o espírito da Babilônia. E aí a síntese desse tópico, o espírito da Babilônia se revela nos sistemas religioso, político, cultural. Aqui apareceu mais aqui uma esfera desse espírito, né? O cultural. Por quê? Porque ele vai preenchendo as lacunas da psique humana e vai nos distraindo com músicas e com peças teatrais, cinema, artes, etc. E vai então, com o pretexto de entretenimento, vão nos distraindo, nos tirando da realidade do nosso contexto e inserindo em nós um mundo paralelo, imaginário, que não existe. Então, o espírito do anticristo, ele trabalha muito sobre a imaginação do ser humano. A palavra de Deus trabalha na nossa racionalidade através da revelação divina. O Logos vem ao nosso alcance, ao nosso encontro, e então nos converte pela razão. O mundo ele é distraído pela imaginação. E aí então a síntese diz que o espírito da Babilônia se revela no sistema religioso, político, cultural e também econômico. Subtópico primeiro, no sistema religioso, o espírito da Babilônia, então ele é caracterizado por uma prostituição espiritual. Nesse sentido, o culto ao ego, né? E você vê muito isso nas redes sociais, culto ao corpo, à personalidade, não é? O carisma humano, ele está baseado nesse argumento da liberdade. E pasmem, juntando toda essa devassidão que você vê, como nós já comentamos aqui, que é impossível você tirar a religião do coração humano, vai-se então criando um ecumenismo doutrinário, que vai provocando a erosão da fé bíblica. Então, atacamos a autoridade bíblica, o texto sagrado, porque o texto sagrado ele vai contra o comportamento e os hábitos dessa sociedade moderna e guiada pelo espírito do anticristo, porque ela está embriagada com o cálice das prostituições desse sistema, desta prostituição cultica, e aí então se cria esse evangelho social, essa religião social, cheia de facilitações, com apelo ao ego, argumentos de liberdade, e aí então vai se criando uma religião global longe de Deus, centrada no homem. É o antropocentrismo exacerbado, né? E o evangelho desse sistema antropocêntrico, ele é o humanismo. Tudo volta-se para o homem como a medida de todas as coisas, o homem como centro do universo. Aí eu trago para você a definição de ecumenismo. Importante a gente ler aqui. O termo ecumenismo teve origem do grego oikoumene, que significa o mundo civilizado. Você já percebeu como nos meios de comunicação eles tentam taxar ou manchar a reputação das religiões, principalmente a cristã, como algo atrasado, retrógrado, anacrônico, algo que ficou no passado e precisa ser superado? A ânsia do mundo moderno é se declarar pós-cristão. E aí, então, eles dizem que só poderá haver civilização se nós estivermos separados do conceito religioso e da moral cristã. Na Bíblia, a palavra oikoumene é traduzida como todo ou universal. Então, qual é o sentido da palavra ecumenismo? O ecumenismo é a busca da união,
da comunhão e da harmonia, apesar das diferenças. Então celebramos as diferenças e juntamos-nas dentro de uma comunidade global, que agora é civilizada, que prega o amor, que prega a paz, mas que na verdade pratica a libertinagem e a devassidão moral. O principal do ecumenismo é o processo ou a tendência à universalidade da união. E aqui eu quero chamar a atenção de você, professor, que é simplesmente impossível, com toda essa fúria do inferno, com todo esse sistema trabalhando a favor dessa união global, o Senhor Deus coloca como que cadeados, o Senhor Deus ele fecha portas, o Senhor Deus ele não permite que caminhos sejam abertos para que então uma grande torre de Babel seja construída pela sociedade moderna e o mundo seja uma coisa só. Nós temos diferenças raciais, nós temos, então, as diferenças étnicas, geográficas, culturais, idiomáticas, religiosas, nós temos as diferenças climáticas, topográficas, enfim, o mundo em si, ele é tão enorme, ele é tão vasto, e quando a gente vai sendo distraído pelo sistema midiático, a gente pensa no universo, a gente pensa em Marte, nas próximas galáxias, e isso, na verdade, tem como proposta apresentar o globo terrestre como algo muito pequenininho, superado, apertado, de que nós temos que, então, fugir dele. E quando, na verdade, o mundo em que nós habitamos, ele não é dominado pelo homem. Há muitos lugares intransponíveis que o homem nunca chegou, que o homem nunca tocou e não sabe nem como é, como nas profundezas dos mares, no interior dos polos da terra e assim por diante. Então, quando você faz esse mundo muito pequeno e você cria nos homens a ideia de que nós precisamos sair daqui para adentrar a outros lugares, porque senão nós nos sufocaremos em algo que nós já dominamos, isso é uma mentira. Porque, na verdade, o homem não conseguiu dominar toda a terra e é impossível você juntar hoje aquela cultura aborígene da Austrália, dos andinos aqui na América do Sul, com os africanos do interior da África, com os europeus, as pessoas nórdicas dos polos, na América do Sul, lá com os índios, com a parte norte das Américas, na central, ou seja, o homem ele é incapaz de dominar completamente o mundo em que ele vive, mas ele prega a possibilidade de uma comunidade global, única e quase que monotemática. Isso é impossível, isso é contra o ideal de Deus, e o ideal de Deus é que a humanidade cresça, que ela alcance a terra, que ela desenvolva suas competências e ela adore a Deus em suas diferenças. E olha como o discurso progressista ele é carregado de sutilezas. Ele prega muito sobre a diversidade, quando na verdade ele está induzindo as pessoas a uma sociedade única, global e quase que monotemática. Então, há sim uma pretensão do espírito do anticristo de fazer das culturas dos homens do mundo uma coisa só, para que então possa a dominar. Mas Deus não permite, as diferenças estão aí e não há como fugirmos dessa realidade. Então, a tendência é a universalidade da união, sendo que esse sentido é mais restrito, pois procura reconhecer e respeitar a diversidade de cada igreja. Vamos lá então? Ainda no primeiro subtópico, a Grande Babilônia, o relativismo. O relativismo, ele pode ser moral, ele pode ser ético, ele pode ser espiritual, ele pode ser conceitual, enfim. Na matéria em que você estuda, você pode relativizar os conceitos daquilo que você estuda. E o relativismo, ele nasce na distração e no diversionismo. Então você tem um tema e você vai na periferia desse tema e dele você transborda para outros temas e você começa a misturar temas.
Então nisso você está causando uma distração e você está gerando um diversionismo. O relativista, ele nunca vai para o centro daquilo que ele se propõe a discutir ou a estudar. E aí o relativismo também, ele tende a transtornar o conceito real das coisas. Ele rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. Veja, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós temos todas as respostas que nós precisamos. E a palavra de Deus sempre nos levará ao Criador. Como essa sociedade não quer adorar a Deus, mas adorar a si mesma, ela precisa criar diversionismos e ela precisa mascarar a verdade divina. O humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos e o sincretismo, veja, o sincretismo mistura o sagrado e o profano. Assim tudo passa a ser permitido, a verdade é desconstruída e, em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. E aí eu trouxe para vocês aqui um conceito de sincretismo, lá do grego, sincretismos, que significa reunião das ilhas de Creta contra um adversário comum. Isso faz parte da história da Grécia, quando eles se juntaram para poder guerrear. Então o sincretismo é esse ajuntamento, que por sua vez, lá no francês, sincretisme, dá origem, consequentemente, à variante na língua portuguesa. O sincretismo se caracteriza pela união de elementos culturais, religiosos e ideológicos, distintos que formarão uma nova cultura, uma nova religião ou uma nova sociedade. E aqui o pensamento começa a se fechar. O conceito da lição começa a funilar. Então eu preciso pegar as diferenças que Deus cria para a humanidade, então adorar a Deus, fazer uma coisa só para que a dominação seja mais fácil. E qual é o propósito do espírito do anticristo? Qual é o propósito das prostituições da grande Babilônia, do seu cálice que entonteia todas as nações para que elas se distraiam? É que elas então se misturem para que seja muito fácil de nós criarmos uma nova cultura, e essa nova cultura a gente já percebe, e inclusive ela está dentro das igrejas, E o próximo passo, criando uma cultura, é formar uma nova religião, e depois, dominando a cultura, e a cultura também tem economia, a cultura também tem a questão da política, como nós já discutimos aqui, nós criamos uma nova religião, e a religião do religare, a gente liga os pontos e vai fazendo uma convergência para este centro humanista e relativista. Tendo cultura, tendo religião, nós criamos agora uma nova sociedade. E esta sociedade, ela vai pregar o quê? Um fora Deus, não precisamos do Senhor, não o queremos aqui, se afaste de nós, nos deixem em paz. No sistema político e cultural, o espírito da Babilônia exerce forte influência política e na cultura. Atualmente, as práticas progressistas, pense no progressismo não como algo bom, como algo ruim. É a religião dos homens querendo progredir no afã de expulsar Deus aqui dos nossos corações. E nesse progresso, a inversão dos valores são impostas à afronta à cultura cristã, como o aborto, como a ideologia de gênero, como a legalização das drogas e da prostituição. Há uma figura aí correndo na internet do nosso atual vice-presidente promovendo a cultura das crianças trans. E nas paradas dos orgulhos aí desse ano de 2023, a gente viu aí bloquinhos de crianças trans. Infelizmente, cristãos, por um pedaço de pão, acabaram então optando por esse tipo de ideia e agora estão aí nas igrejas pregando contra o espírito do anticristo, estudando conosco aqui acerca desse império do mal que tenta se estabelecer na terra, mas concordaram com isso, concordaram com aborto, com ideologia de gênero, legalização de drogas e com a prostituição e outras mais ideias desse ideário, desse corolário progressista. E aqui nós não estamos falando de pessoas, e aqui nós não estamos falando de agremiações políticas, aqui nós estamos falando de um projeto que está acima disso,
que está dominando estas agremiações, estas facções políticas e personagens políticos que pregam já abertamente que o mundo moderno deve aceitar e incluir nas suas práticas essas pautas progressistas como fundantes desta nova sociedade, desta nova ordem, desse admirável mundo novo. Então, logo, o patrulhamento ideológico estigmatiza o cristão como fundamentalista. Então, quem discordar dessas pautas, ele é um fundamentalista, ele é um reacionário, ele é uma pessoa que não tem amor, ele é uma pessoa que nem cristão é, porque Deus é amor, Deus ama todas as pessoas e é assim que ele faz. E aí, então, o texto sagrado vai na contramão disso, dizendo que todos pecaram, como nós estudaremos na segunda lição. O texto sagrado vai dizendo que a ira de Deus está manifestada contra a impiedade dos homens. O texto sagrado vai dizer que a história se encontrará com Deus no final, que este reino dos homens está fadado ao fracasso, né? Porque o nosso Cristo ele voltará para reinar na terra e ele reestabelecerá a ordem nesse mundo para nos conduzir depois a um eterno e perfeito estado. Então, tudo que esse mundo prega é contrário à Bíblia. Deus é amor, mas ele enviou seu Filho, ele salva aqueles que se arrependem dos seus pecados e amarem o seu Filho, e aqueles que rejeitarem o seu Filho, como diz lá no Salmo 2, né, que conclama as nações a adorarem o Filho de Deus, infelizmente eles terão a paga dos seus atos. E o amor de Deus, diferentemente desse amor leniente, afrouxado dos homens, é um amor que nos corrige, é um amor que nos regenera, é um amor que nos restaura, é um amor que nos coloca num estado de ordem, de forma, de medida, que nos leva ao bom, ao belo e ao justo. Ainda aqui no subtópico 2, a censura contra quem defende os valores bíblicos. E quem defende isso vai acabar sendo coagido pelo politicamente correto e a sociedade ela vai, querendo ou não, assimilando essa nova cultura. É por isso que nós temos ensinado tanto as pessoas a se afastarem da devassidão, né, dos programas de TV, né, que ensinam ou que sexualizam nossas crianças precocemente, que adultizam as nossas crianças e que vão moldando os nossos costumes e hábitos. Voltemos à palavra de Deus e adoremos ao Senhor de uma maneira que lhe agrade. Então, o livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores. Apocalipse 18:3, né, desse espírito da Babilônia. Mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos, melhor dizendo, desculpem, por avareza e por poder. É a busca, é o consumo, é o sonho americano. Não é verdade? As pessoas são motivadas a levar vantagem financeira, ilícita e imoral em prejuízo do próximo, como diz Provérbios 16:29 e lá em Miqueias 3:11. A sociedade é extorquida em troca de satisfação dos seus prazeres pecaminosos e através do consumismo desenfreado. Conduz o ser humano a confiar no dinheiro, né, em desfavor do cidadão impotente. Vamos lá para o terceiro tópico da nossa lição de hoje, e aí o tema é pesado, é denso, é vasto, e Deus vai dar graça para que você tenha uma boa aula nessa abertura do nosso terceiro trimestre de 2023. A posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Qual é a síntese desse tópico? Espera-se da igreja que se mantenha fiel à ortodoxia bíblica, que desenvolva o caráter de Cristo e cultive a espera pela vinda do Senhor. Há pessoas que já nem creem mais que Cristo vai voltar, porque, inclusive, evangélicas já pregam que, na verdade, o evangelho social, né, o reino aqui na terra, o combate às injustiças, já é o suficiente para que, então, a gente pregue o amor de Deus e tenha a salvação nessa vida. Eu não sei qual Bíblia essas pessoas leem, mas é isso que eles já começam a pregar para se amoldar, para conseguir se conectar com esse espírito que já domina o mundo, tentando formar uma nova cultura, uma nova religião, para que surja uma nova sociedade.
Primeiro tópico, subtópico, não negociar a ortodoxia bíblica. A palavra ortodoxia vem do grego ortos, né, correto, e da expressão doxa, do verbo dokel, com sentido de crer. Então, crer naquilo que é certo. Ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e em matéria também de prática. A verdade bíblica como valor universal e imutável é a base da nossa fé. E assim, o estudo bíblico e sistemático e doutrinário é o que vai fazendo a palavra de Deus ter sentido dentro de nós. E quando a palavra de Deus ela começa a fazer sentido, criar forma dentro de nós, aí então as ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã, elas vão começando a aparecer diante dos nossos olhos. E aí nós já estamos carregados de mansidão, temor e boa consciência e temos condições de combater as sutilezas do espírito do anticristo que está já operando no mundo. Aqui eu trago como subsídio a definição de ortodoxia cristã. A ortodoxia cristã, ou a doutrina reta, pode ser entendida como a declaração de fé que preservou a unidade e universalidade. Perceba, unidade do cristianismo e a universalidade dessa unidade. Até o Concílio de Calcedônia, lá em 451 d.C. Até aqui, nós podemos dizer que de Cristo a Calcedônia nós temos um cristianismo unido e, de fato, universal ou católico. A partir daí, a tradição e o magistério católico romano inserem dogmas além das escrituras, a fé do catolicismo romano. E logo em seguida é evidente que vão surgir ali os cismas de 1054, quando a Igreja do Oriente e do Ocidente se dividem entre católica romana e a Igreja Católica Ortodoxa, da doutrina reta. E aí depois nós temos em 1517 a Reforma Protestante, dividindo o mundo ocidental e a cristandade ocidental, melhor dizendo. Só que há um detalhe aqui. A gente já sabe o que é a ortodoxia cristã, e a ortodoxia cristã, ela praticamente vai falar sobre a natureza de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, da Trindade, da união de Cristo com o Pai, a união do homem e Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então nós temos ali a Cristo como 100% homem, 100% Deus, né? E essa união de naturezas, ela fala da união das três pessoas da Trindade, fala da volta do Senhor Jesus, do nascimento de Jesus. Ela é uma fé muito, muito simples, né? Como você vai ver lá no Credo Niceno. Você procura lá no Google, Credo Niceno. Você vai procurar o Credo Niceno Constantinopolitano, que é um acréscimozinho ao Niceno, e depois você vai ver aqui o credo de Calcedônia, você vai ver a simplicidade do credo e como a fé cristã não era carregada de suntuosidades terminológicas em termos de teologia. Era uma fé muito simples, por isso que ela era unida e ela era cheia de vigor, porque os crentes eles buscavam a adoração ao nome do Senhor. Mas da Reforma Protestante em diante, é que se pensa na teologia sistemática cristã. E isso ocorre porque a marca dos reformadores são as novas traduções bíblicas. Por quê? Porque nós temos no Antigo Testamento o hebraico, daí esse hebraico ele é traduzido na Septuaginta para o grego. Jesus e os apóstolos se utilizaram das escrituras do Antigo Testamento, escritas em grego, traduzidas pela Septuaginta. Depois, os apóstolos eles vão escrever o Novo Testamento no grego koine, e com o decorrer da história, isto é traduzido para o latim, na Vulgata de São Jerônimo, e aí então o mundo romano, o Império Romano começa a ler então as escrituras no seu idioma latino. Só que há muitas palavras que são traduzidas para o latim que mudam o seu sentido. Os reformadores vão lá e eles vão voltar para o hebraico, para o grego e restaurar as palavras que estão fora do seu sentido na tradução
da Vulgata Latina. Um exemplo que eu poderia dar para vocês aqui é a palavra arrependimento, que no latim ela é traduzida por penitência. E aí então, na visão do catolicismo romano, então o perdão dos pecados ele é gerado pela penitência, e a penitência para eles é aquele sacrifício pessoal e muitas vezes com flagelo ao próprio corpo. Os reformadores eles vão atrás do real sentido no hebraico e no grego, e a partir desse restaurar das terminologias, eles vão sistematizando a fé em matérias específicas, como a teologia, a cristologia, a pneumatologia, eclesiologia, armateologia, soteriologia e assim por diante. Então, esta é uma marca da reforma protestante. E aí, então, a cultura do anticristo, desta grande meretriz da Babilônia, é desfazer toda essa historicidade cristã para que então se imponha o conceito da religião moderna e pretendida. Formar o caráter de Cristo, a nova vida, modo de pensar e agir, como diz ali em Efésios 4, 22, até o versículo 30, e o 4 e 24 vai dizer ali: revestivos do novo homem, que segundo Deus é gerado em justiça e santidade. Remetendo ao Adão antes da queda, que tinha um caráter justo, tinha um caráter santo, então ele tinha um modo de pensar e de agir totalmente que lhe capacitava totalmente a adorar a Deus. E é disso que nós estamos falando. A palavra de Deus ela vai formar o caráter de Cristo em nós, para que a gente, com o caráter de Cristo, se imponha diante do Espírito do mundo. O fruto do Espírito que desenvolve o caráter do salvo, como diz ali 5:22 de Gálatas. Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece a árvore, então o fruto do Espírito, com essa afirmação de Jesus, entram ali numa conexão maravilhosa. O melhor antídoto contra o veneno e o jugo do pecado é andar então no Espírito, segundo Gálatas 5, 16 e 17. Ainda sobre formar o caráter de Cristo em nós, então nós estamos falando no terceiro tópico aqui sobre a posição da igreja diante do espírito da Babilônia, não negociar a ortodoxia bíblica e formar o caráter de Cristo nos seus membros, né? A falha da formação moral do caráter produz pseudo-cristãos escravizados pela carne. E Deus produz crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir ao espírito da Babilônia. E aí que eu trago para vocês um conceito sobre o humanismo, que é o cerne dessa cultura pretendida pela Babilônia, por essa meretriz e pela sua montaria, o anticristo, do qual o espírito já opera aí no mundo. Você pode, então, ler ali com cuidado e perceber que ele é, acima de tudo, antiteísta, ou seja, ele é ateu. Muitas pessoas não entendem que o ateísmo é uma religião moderna. Por quê? Porque quando você pega o prefixo a de negação, ateísta ou ateísmo, você vai então desenvolver uma contracultura à cultura religiosa. Então é uma religião que se levanta pretendida contra a já estabelecida. Porque o conceito religião, muitos associam à questão da fé. Mas há muita religiosidade no mundo, há muito agrupamento. A própria palavra igreja, o ajuntamento, a congregação. Então há muitas pessoas congregadas em torno de vários temas e cultuam aqueles temas. Então elas estão fazendo parte de uma religião. Elas são um agregamento religioso em torno daquela ideia. E o ateísmo, assim como outras culturas religiosas seculares, são contra a religião de Deus. O termo também tem a ver com a contraposição ao absolutismo, no caso dos reis da Idade Média, né, e do poder religioso vigente lá no século XV. O humanitarismo, por sua vez, falará de caridade. Então, eu coloquei aqui um conceito de humanismo para vocês e vocês vão entender muito bem por que eu coloquei isso aqui. 3, aguardar a volta de Cristo. Precisamos ter muita fé de que Cristo está vivo e vai voltar.
É por isso que o Espírito dele já comunica em nós, primeiro, que ele ressuscitou, que ele está vivo, que ele é poderoso, que ele nos regenerou e a sua palavra está habitando plenamente dentro de cada um de nós. E esse Espírito e essa palavra nos dão a fé consciente e plena de que ele vai voltar. Então, acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos a apostasia, que é o abandono da fé, por parte dos cristãos. O mundo já não tem Deus, ele não pode apostatar da fé. Aqueles que um dia professaram a fé se afastam dela, isso é apostasia e eles são apóstatas. A inversão dos valores, então há cristãos que querem o melhor do Evangelho, querem se dar bem com o Evangelho, mas para se dar bem também com o mundo, eles precisam inverter a própria palavra de Deus. Perseguição, isso a gente já vê muito, guerras, fomes, pestes e terremotos. Isso tudo está acontecendo, é sinal dos tempos e não há como negar que nós estamos então em um contexto de transformação social, aonde a pretensão é uma nova cultura, uma nova religião e uma nova sociedade. Ainda que requer-se do salvo renúncia à impiedade, às paixões mundanas e que ele tenha autodomínio e integridade e santidade, que é uma palavra que é muito falada, mas que não é muito praticada. Se fala muito em identidade, intimidade, santidade, e quando você vai ver a prática desse evangelho, você vê que não tem nada a ver com o discurso que está sendo propalado. E aí, então, eu escrevi um texto para vocês aqui sobre o evangelho social e gostaria de ler aqui como subsídio. A religião humanista que nesse momento está sendo construída pelo espírito do anticristo pretende construir um reino dos homens aos moldes da antiga Torre de Babel. É o repeteco do que está lá na Bíblia. Para isso, a autoridade das Escrituras e a esperança cristã no eterno e perfeito estado, no mundo vindouro, se contrapõem ao evangelho dessa religião social, onde a teologia da libertação, que é o viés católico desse pensamento, e a missão integral pretendem o reino eterno e perfeito aqui nessa vida. E aí então chegamos à conclusão dessa nossa primeira lição do terceiro trimestre do ano de 2023, tema pesado, tema denso, vai ser impactante, vai ser muito, muito agregador na sua igreja, mas também vai ser muito desafiador para você. Que o Senhor Deus te dê graça, que o Senhor Deus te guarde e que você possa ter uma grande, poderosa aula nesse próximo domingo. Pedimos que você ore por todas as pessoas que estão aqui nesse expediente e que você, como eu já falei, nesse próximo domingo seja muito abençoado nesta nossa primeira aula do terceiro trimestre de 2023. Que Deus te guarde, um grande abraço, até o nosso próximo encontro, no nome de Jesus.